Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente vídeo trata de um assunto de muito interesse no meio astrológico: o posicionamento de Saturno pelas 12 casas de cartas natais e os seus respectivos significados. Além disso, serão apresentados casos verídicos, de forma a facilitar o entendimento da temática. Inicialmente, é fundamental falar sobre Saturno, considerado o grande maléfico na astrologia tradicional. Ele permanece cerca de 2 anos e meio em cada signo, levando entre 29 e 30 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Este planeta representa limitações, mas, por outro lado, significa a disciplina necessária para superar as limitações. Saturno corresponde a obstáculos variados na jornada humana, e, por este contexto, é necessário desenvolver um forte senso de responsabilidade para lidar com as restrições. Assim, seriedade e responsabilidade estão associadas ao astro. Aliás, Saturno tem sido chamado de planeta do destino ou do karma, simbolizando o passar do tempo, a experiência adquirida com os problemas e a paciência. Portanto, a posição de Saturno, o Cronos dos gregos, num mapa astral, indica frequentemente a área da vida em que o indivíduo precisará se esforçar acima da média. Entretanto, nesta mesma casa astrológica se poderá atingir grande solidez e estrutura, permitindo-se grandes concretizações. Simbolicamente, Saturno é caracterizado por figuras como o velho sábio, o eremita, o senhor do tempo, sacerdotes ou monges, bem como os nossos antepassados, avós ou idosos no geral. Em outras palavras, aqueles que acumularam vivências ou experiência de vida. Saturno também representa o patrão, o professor, em certos contextos o pai, além de personagens restritivos em suas tarefas, como o policial, o juiz e agentes governamentais, como os fiscais. Ou seja, pessoas que atuam conforme regras bem delimitadas, disciplinando, cobrando atitudes e prazos específicos. Assim, o astro em questão é também associado ao medo. Onde ele cair no mapa, pode trazer inseguranças ou mesmo temores quanto ao futuro, bem como falta de autoconfiança e subestimação perante os problemas. Pelo que foi comentado, o nativo é levado a ser cauteloso no setor de vida onde está o planeta. Mas esta cautela ou prevenção não deve ser muito exagerada, senão o indivíduo se entrega a questões como o medo da morte, da fome, de doenças, de falta de moradia, etc., ficando paralisado. Bem, os efeitos de Saturno mais pesados ocorrem quando o planeta está em má situação na carta natal, mas também quando o nativo não desperta para as responsabilidades da vida, não agindo corretamente e nem aceitando um esforço maior e mais persistente de superação. Então, a dor induz a um processo de reflexão que pode ser positivo para quem exerce uma autocrítica saudável, mas, por outro lado, pode levar a sentimentos de culpa ou a vergonha. Um ângulo interessante para se compreender Saturno é o fato de que este astro também representa a organização ou estruturação de nossa individualidade, sobretudo no campo de atuação na sociedade, já que Saturno é um planeta social e temos que seguir as regras gerais civilizatórias. Num nível mais psicológico, a energia saturniana, se bem conduzida,
leva a uma boa capacidade de controle das emoções e dos desejos, podendo promover um senso de autossacrifício que será útil aos momentos mais difíceis da vida para, mais à frente, se conquistar o que se deseja. Além disso, o astro favorece a adaptação a rotinas que, se bem cumpridas, promovem a materialização de sonhos ou metas. Entretanto, num nível extremo, deve-se evitar a rigidez excessiva às rotinas e padrões, porque pode-se perder a criatividade. Neste momento, vamos aos significados gerais para a presença de Saturno em todas as casas astrológicas. É importante lembrar que apenas o posicionamento do planeta nas casas é algo incompleto, devendo-se sempre, por exemplo, ver quais aspectos o astro se envolve no mapa astral. Ao final do breve estudo sobre cada casa, apresentaremos uma carta natal de personalidade conhecida como exemplificação. Quem traz Saturno na casa 1 pode aparentar ter mais idade do que realmente tem, ou, ao menos, passar uma imagem de maturidade maior. O nativo pode demorar a se lançar num projeto, mas quando se convenceu que vale a pena, o faz com firmeza e persistência. Com este posicionamento, se a pessoa não se entrega ao pessimismo ou excesso de cautela, adquirindo expertise nas tarefas que lhe chegam, poderá ir mais longe e mais alto que seus pares. Quem possui Saturno na casa 1, em boa medida, tem a realização profissional como ponto importante na vida, bem como dá muito valor em conquistar o respeito alheio. Agora temos o mapa de Cher, cantora e atriz norte-americana. Vejamos como funciona Saturno em sua carta natal e observemos alguns dos acontecimentos de sua vida correlacionáveis. Seu Saturno estava em exílio no momento do nascimento, passando por uma oposição da Lua, também exilada, na casa 7, dos relacionamentos. Cher sempre deu muita importância à sua carreira, que é longeva como Saturno pode indicar nesta posição, já durando mais de 60 anos em atividade. Pela tensão mencionada no eixo da casa 1, casa 7, há coerência na dificuldade conjugal. Ela casou-se 2 vezes, separando-se ambas as vezes. Notemos que Saturno apresenta-se em quadratura com Júpiter, este na casa 4, lar e família. Esta tensão contribuiu simbolicamente para que Cher tivesse, durante sua fase infantil, problemas familiares significativos. A mãe de Cher teve 8 casamentos e sua filha chegou a ficar um período num orfanato. Quanto a Saturno na casa 2, há uma preocupação em administrar com cuidado os bens e recursos financeiros. A ideia de poupar é frequente, projetando-se construir algo no futuro, seja a casa própria ou uma empresa. Pensa-se em ter uma base material sólida, não arriscando o dinheiro em empreendimentos duvidosos. Como pano de fundo, neste caso, está a prevenção quanto ao inesperado. O planejamento dos gastos é um tema central. Um bom exemplo de Saturno na casa 2 é o de Laurindo de Almeida, um violonista e compositor brasileiro que fez sucesso fora de seu país. Ao longo de sua carreira, recebeu 11 indicações ao Prêmio Grammy, vencendo em 6 ocasiões. Notemos em sua carta natal o Saturno na 2ª casa fazendo sextil com Júpiter, um bom aspecto. Entretanto, com Saturno neste setor, ele não deixou de provar as restrições do planeta no campo material.
Isto se deu na sua juventude, quando saiu do Vale do Ribeira, estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para vencer na vida. No Rio, sozinho e sem dinheiro, chegou a dormir em bancos de praça e, por várias semanas, sobrevivendo com pão e manteiga e café com leite. Mas, observando-se mais amplamente o seu mapa, destaca-se, por exemplo, Marte também na casa 2, formando um belo trígono com o meio do céu, o que apontava boas possibilidades de conquistar sucesso em sua carreira musical. De minha parte, conheço pessoas que têm Saturno na casa 2 e pude notar que tiveram restrições na juventude, mas, trabalhando persistentemente, conseguiram boa estabilidade financeira na maturidade. Com relação à presença de Saturno no setor seguinte, a casa 3, que trata da comunicação e aprendizados, há significados e efeitos simbólicos interessantes. O nativo tende a ser cuidadoso com as palavras, evitando tanto falar além da conta como dizer o que não devia. Contudo, a depender do contexto, o indivíduo pode ser duro com as palavras, se necessário. Já em relação às informações que recebe, há muita seriedade, estudando tudo o que ouve de outras pessoas. O nativo pode temer não ter grande capacidade de aprendizado, sobretudo na fase juvenil, mas conforme o tempo passa e vai se dedicando, alcança seus objetivos. Pessoas com este posicionamento zodiacal não são dadas a conversas fúteis. Sobre novos aprendizados, são um pouco refratários, pensando que só vale a pena se for algo realmente útil e prático. Assim, boas ideias e inovações podem ser perdidas e, inclusive, apegam-se a crenças ou ideais absorvidos na infância. Elvis Presley tinha Saturno na casa 3 e poderia-se pensar que alguém com esta configuração não pudesse ser um cantor de sucesso desde a juventude. Mas examinemos com cuidado. Pela astrologia tradicional, Saturno estava em domicílio, em sextil a Urano na casa 5, setor associado à criatividade. Entretanto, Urano, modernamente, é considerado regente do signo de Aquário, onde está a cúspide da casa 3. Este conjunto de visões exemplificam bem o talento e a solidez da carreira de Elvis Presley, enquanto ela durou, sendo interrompida pela sua morte aos 42 anos pelo uso de barbitúricos, quando Netuno estava sobre o seu ascendente, fazendo uma quadratura a Netuno natal. Além disso, Saturno transitava em oposição a Saturno natal. Vejamos agora sobre Saturno na casa 4. Isto pode indicar problemas familiares no geral, causando fortes restrições ao nativo em sua família de origem. Precisa ter cuidado para não reproduzir algo semelhante quando formar o próprio lar, ou tende a se sentir muito responsável ou preocupado por aqueles sob a sua proteção. Quem possui o astro no setor 4 do mapa pode, por exemplo, ter tido um dos pais frios ou muito severo. Em outras palavras, mas, a depender do restante do contexto, há dificuldade nas trocas emocionais. Entretanto, a casa 4 não se limita às questões familiares, mas também, por exemplo, se conecta à residência física e sua forma ou aparência. O que se pode dizer quanto a isso é que há sobriedade, mas o lar material deve fornecer, sobretudo, segurança. Um exemplo clássico de Saturno na casa 4, sob maus aspectos natais,
é o de Marilyn Monroe. O planeta estava retrógrado no seu nascimento, estando envolvido numa quadratura em T com Lua e Netuno. Na infância da atriz, em grande parte, ela passou em lares adotivos e em um orfanato. Sobre Saturno na casa 5, quem o tem neste setor leva muito a sério os namoros. Aliás, estes relacionamentos não são numerosos, pela seletividade do nativo, que não aceita relacionamentos fortuitos. Há a tendência de buscar alguém mais velho ou experiente. Quanto a filhos, a tendência é de ter mais tardiamente, e se os tem de fato, são motivo de grande zelo e responsabilidade. Pessoas com Saturno neste posicionamento são mais reservadas do que a média, tendo uma certa dificuldade em se expressarem. Aliás, não conseguem se soltar e divertirem-se com intensidade. Podem ter hobbies mais ligados ao trabalho, bem como participarem de jogos que tragam algum conhecimento ou aprendizado prático. A atriz Sigourney Weaver possui Saturno na casa 5 e foi mãe apenas uma vez e de forma tardia, aos 41 anos de idade. Contribuiu para isso, além do posicionamento de Saturno, a cúspide da casa 5 em Leão, que não favorece a maternidade. Plutão e Marte, no mesmo setor zodiacal, também desfavorecem o assunto filhos. O que contou a favor da atriz, nesta questão, foi a Lua em Touro no ascendente. Com Saturno na casa 6, há que se ter um cuidado maior com a saúde, sendo comum problemas com ossos, dentes e pele, e doenças crônicas. Entretanto, sendo responsável com o que se come e respeitando os limites do corpo, é possível longevidade. O dia a dia do nativo com esta configuração é disciplinado, procurando fazer bom uso do tempo. No ambiente de trabalho, pode haver dificuldades com subordinados ou empregados. A pessoa com Saturno neste setor gosta de rotina e trabalho duro, havendo muita dedicação. O já falecido Joël Robuchon, conhecido como o chefe do século, foi um cozinheiro da alta culinária com Saturno na casa 6. Tinha signo ascendente em Capricórnio, cujo regente estava numa quadratura com Netuno e em trígono com Marte. Este Saturno de Joël é um bom demonstrativo de alguém que começa no primeiro degrau, mas termina no topo. Robuchon trabalhou arduamente e chegou a formar uma rede de restaurantes de alto padrão. A posição de Saturno na casa 7 é bastante interessante. É comum que o nativo venha a se casar mais tarde na vida, tendo dificuldade em encontrar o par ideal, sobretudo se o planeta está em aspectos tensos, por exemplo. Pode haver divórcios e, não raras vezes, litigiosos. O antigo consorte pode se tornar um adversário ou inimigo. O nativo com Saturno na casa 7 busca relacionamentos ou sócios estáveis e responsáveis, não sendo incomum serem pessoas mais velhas, com uma estabilidade financeira na vida. Olhando-se pelo lado kármico, o nativo teve experiências desarmônicas em vidas passadas, precisando dedicar-se para conseguir uma união segura e positiva na vivência atual. O ator Sylvester Stallone é um caso de Saturno em exílio na casa 7. Sua biografia aponta 3 casamentos. Saturno estava configurado numa quadratura com a Lua e com o meio do céu.
Com Saturno na 8ª casa, há desafios ou dificuldades psicológicas a serem trabalhadas, seja no campo da rejeição familiar, entraves sexuais, dentre outras possibilidades, principalmente com Saturno tenso ou debilitado. Alguém com este posicionamento tem bastante dificuldade de abrir a sua intimidade. Também há temor ou resistência às mudanças. Como a casa 8 forma um eixo com a casa 2, há lições a serem aprendidas a respeito de bens materiais. Caso o nativo seja dedicado, pode se tornar um especialista em questões psíquicas, terapêuticas ou mesmo nos campos mediúnico ou magístico. Aqui temos uma situação extrema de Saturno no setor 8 do mapa astral, o caso de Jürgen Barth, um serial killer alemão. O planeta em exílio estava em quadratura com Júpiter e Sol, o que não é suficiente para representar a gravidade de sua vida. É destacável, em contribuição, que Plutão estava também na casa 8, em quadratura com o Sol, bem como a Lua, regente da casa 8, estava oposta a Netuno. Jürgen sofreu abusos na infância, tornando-se um abusador mais tarde, bem como assassino. A presença de Saturno natal na casa 9 está conectada a uma visão de mundo realista e prática. Há cuidado com as informações de cunho filosófico e religioso, no sentido de averiguar se são consistentes. O campo educacional superior, mesmo que seja difícil de atingir, é uma meta desejável, inclusive pensando-se numa base de sustentação futura. Opiniões do nativo só poderão ser mudadas vagarosamente, já que tende a ser cauteloso e conservador. Se não caminhar com muito zelo ao longo da vida, pode ter problemas judiciais. O Papa Bento XVI é um legítimo exemplo de indivíduo com visão de mundo conservadora dentro de uma religião bastante tradicional, correspondendo a um Saturno de casa 9. Como o planeta se mostrava em bons aspectos e o regente da casa 9, Júpiter, estava no ascendente, havia um favorecimento simbólico ao seu crescimento dentro da Igreja Católica até o posto máximo. Quando Saturno ocorre na casa 10 de uma carta natal, há significados interessantes, a depender do contexto. Havendo bons aspectos, o nativo deseja elevação profissional, trabalhando arduamente para isso. Havendo aspectos difíceis, a falta de confiança e os entraves profissionais são evidentes, sobretudo no início da vida, podendo haver abrandamento a custo de muita dedicação por parte da pessoa com este posicionamento. Com Saturno na 10, há preocupação com a própria imagem e falta de reconhecimento. A seriedade é comum e o indivíduo acredita que, quanto mais se esforçar, maior é a chance de realização na profissão, independentemente do fator sorte. A autoexigência extremada é frequente, mas, cumprindo-se os requisitos necessários, pode-se atingir grande sucesso. Angela Merkel exemplifica muito bem alguém com Saturno na casa 10, que atingiu o topo na sua área de atuação. Notemos que Saturno faz sextil com Vênus, conferindo-lhe simbolicamente a habilidade da diplomacia no trato político. Este Saturno, conjunto a Lilith em Escorpião, representa perspicácia e profundidade no lidar com outras pessoas, permitindo-lhe ver além das aparências e ouvir além das palavras. Netuno, no meio do céu, em bons aspectos, complementa a sua capacidade de agir politicamente, bem como ocultar
executar o que era necessário para atingir seus objetivos. O posicionamento de Saturno na casa 11 representa que o indivíduo é seletivo nas pessoas que escolhe ter amizade. Por isso, há restrição quanto ao número de amigos, desejando ter apenas por perto aqueles que sejam leais, mantendo-os por longo tempo. Contudo, esta configuração de Saturno na 11, sobretudo em aspectos tensos, indica dificuldade em ter amigos, bem como o surgimento de pessoas problemáticas no campo da amizade. Ainda nesta última configuração, o nativo não se sente bem em grupos numerosos, podendo ser praticamente solitário. Se Saturno está na casa 11, não há entusiasmos em causas humanitárias, a não ser aquelas em que pode atuar de maneira prática e objetiva. Quanto a planos futuros, este posicionamento, no geral, aponta para metas profissionais ou investimentos no longo prazo. Elon Musk é um caso de Saturno na casa 11, estando oposto a Netuno na casa 5. O multimilionário revelou que é autista, tendo dificuldade em se conectar a outras pessoas. Isto é reforçado por este Saturno ser o regente da casa 7, que representa o outro na vida da pessoa. Mas é claro que o autismo não corresponde somente às configurações mencionadas. Mercúrio está no ascendente fazendo uma quadratura em T a Quiron e a Urano, o que se soma a aspectos possíveis dentro do espectro do autismo. Para mais informações sobre este transtorno em mapas astrais, há um vídeo específico aqui neste canal. Finalmente, chegamos a Saturno na casa 12. Um dos efeitos comuns desta posição planetária é um estado de melancolia que pode se tornar depressão. Muitas preocupações, em boa parte fantasiosas, passam pela mente do nativo. Para superar isto, é preciso autoconhecimento e, quiçá, uma busca espiritual na jornada da vida. Entretanto, o desenvolvimento da própria espiritualidade tende a ocorrer com algum nível de sacrifício pessoal. Há questões kármicas envolvidas, com frequência, que estimulam o quadro mental apontado, mas há possibilidade significativa de problemas de saúde crônicos. O nativo precisa evitar sentimentos de inferioridade e de autossabotagem, que levam a uma grande perda de tempo tentando obter-se segurança. Fazendo-se o esforço necessário de autoconhecimento, pode-se atingir um patamar de liderança espiritual. A religiosa alemã católica Therese Neumann é um caso extremo de uma espiritualidade com sacrifício pessoal. A biografia dela é muito interessante e vale a pena ser lida. Após curas consideradas milagrosas de uma paralisia e de uma cegueira, aos 25 anos, sua vida mudou radicalmente. Anos depois, surgiram-lhe estigmas de Cristo frequentes, enquanto, em paralelo, passou a viver em jejum por 36 anos. Segundo consta, vivia apenas da chamada Eucaristia, hóstia. Notemos que seu Saturno natal, na 12ª casa, estava oposto a Plutão. Além disso, este Saturno estava em quadratura com Marte. São configurações bastante tensas que representam bem o sacrifício e mesmo a emanação de sangue de seu corpo, já que Marte está envolvido. Bem, finalizando este artigo, é importante lembrar que não tivemos a pretensão de esgotar este assunto, que é muito amplo e complexo. Todavia, esperamos ter deixado uma boa contribuição para o entendimento sobre Saturno nas 12 casas astrológicas. No mais, um abraço a todos.